Toque, toque, toque. O sucesso bate em sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos do Carecas de Saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Vem com a gente. Vamos lá, pessoal. Tudo bom com vocês? Professor Thomas, na nossa próxima aula de História Geral. Hoje a gente vai conversar sobre Antiguidade Clássica, especificamente Grécia. Vamos conversar um pouquinho sobre como surge a civilização grega, que todo mundo conhece, dos grandes heróis, dos grandes mitos. O que interessa pra gente disso pro vestibular? Antes de mais nada, vamos lembrar que a história grega é dividida em períodos também: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Quando a gente fala de Grécia, a gente está falando de algum lugar específico. Onde fica a Grécia? Na Península Balcânica, ali no mar Mediterrâneo. Quando a gente fala de civilização grega, isso também vale para algumas ilhas do mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor, que ficaria do lado da Península Balcânica. O relevo dessa península é montanhoso, e presta atenção nisso, pelo amor de Zeus, homem. Ter um relevo montanhoso define um pouquinho de como vai se desenvolver essa civilização grega. O solo pouco fértil vai fazer com que algumas cidades-estados, por exemplo, se voltem para o comércio e não para a produção agrícola. Por ser montanhoso e ter um litoral recortado, algumas cidades-estado vão desenvolver a navegação. O modo de produção na Grécia é o modo de produção escravista, onde o trabalho, como o nome diz, é escravo. Mas é claro que isso vai variar de cidade-estado para cidade-estado. Esse modo de produção escravista vai ter uma produção agrícola, cujo excedente vai ser comercializável. Beleza? Quando a gente fala de sociedade grega, a gente está falando de um grande conjunto de pessoas, né? Só que se eu falar para vocês que dentro da Grécia você tinha vários países menores e que eles eram independentes entre si, por que a gente fala então de uma grande sociedade grega? É isso que a gente vai descobrir na aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Lembra que a gente colocou os períodos? Vamos começar a conversar sobre esses períodos da Antiguidade Clássica da Grécia. Primeiro, o pré-homérico. Por que a gente chama de pré-homérico? Porque vem antes de um carinha que vocês já ouviram falar, o Homero, o cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Por ser um período sem escrita, a gente trabalha com a tradição oral. Os mitos gregos que são passados de geração em geração até serem escritos, por exemplo, pelo Homero. Entre esses mitos, vamos lá, por que eles são importantes? Porque eles vão explicar pra gente como funcionava essa sociedade. Todo mundo lembra do mito do Minotauro? O homem com cabeça de touro que devorava homens e mulheres e que era preso num labirinto. E que aí foi um herói grego, Teseu, que vai entrar no labirinto, vai matar o Minotauro e vai conseguir sair. Pô, o Minotauro, o que ele representa? Por exemplo, a civilização micênica, que existia lá na ilha de Creta. O Teseu representava os gregos. Então a gente sabe, por exemplo, que existiu algum tipo de conflito entre o pessoal da Península Balcânica e o pessoal da ilha de Creta por conta desse mito. E que depois a civilização micênica vai ser destruída. E vai ser destruída principalmente por quê? Em 2000 a.C., a gente tem as invasões dos povos indo-europeus. Quem são esses?
são os jônios, os eólios e os aqueus. E os dórios? Os 3 primeiros, a gente vai trabalhar com uma assimilação mais ou menos pacífica. Eles vão chegar na Península Balcânica e vão se misturar com as populações que ali já existiam. Já os dórios vão chegar com 2 pés no peito. Porque eles dominavam um negócio que os gregos não dominavam. Os gregos ainda não existiam, né? Mas que os ocupantes da Península Balcânica não dominavam. Ferro. Os dórios tinham armas de guerra. Eles eram especializados em combate. Lembra que a gente conversou isso na nossa aula anterior? A invasão dória, ela é tão potente, ela é tão devastadora, que vai causar um evento conhecido como Primeira Diáspora Grega. Um processo onde os gregos vão se espalhar pelo mar Egeu, criando novas colônias. Colônias que no futuro vão fazer comércio com as cidades da Península Balcânica. E a invasão dória, ela é tão assustadora, ela é tão destrutiva, que vai gerar um retrocesso econômico e cultural na Grécia. Você vai ter um processo de ruralização, a decadência do comércio, e nos locais onde começa a surgir a escrita, por exemplo, na civilização micênica, ela desaparece. Os dórios, esses carinhas aqui, vão formar uma organização, uma cidade-estado, que a gente vai ver mais pra frente, conhecida como Esparta. E quando a gente analisar a civilização espartana, a gente vai ver que, dependendo de como você reagiu à invasão dória, você vai ter um lugar nessa sociedade. Se você tentou combater os dórios, você vai ser um servo. Se você aceitou a dominação dória, você vai ser um homem livre. Beleza? Pessoal, o nosso próximo período que a gente vai ver é o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C. Qual que é a principal característica desse período? Todo o conhecimento que a gente tem sobre ele vem principalmente de 2 obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, que vai contar a história da Guerra de Troia. Vocês viram aquele filme, Troia, que aparece o bombom do Brad Pitt? Ah, disso vocês lembram, né? Olha só. E a Odisseia, que vai contar a história do Odisseu tentando voltar para a ilha de Ítaca. Nesse período, a gente vê a formação das chamadas sociedades gentílicas. Ou seja, sociedades organizadas em um gênero. Eram comunidades familiares, agrárias, autossuficientes, onde a propriedade da terra era coletiva, ou seja, pertencia a toda a família, e esse gênero era liderado por um pater, o homem mais velho, o pai da família, que tinha responsabilidades com o culto religioso e com a aplicação da justiça nessa sociedade. Conforme o tempo passa, esses gêneros, através de casamentos e de união e de conquistas, vão se transformar em frátrias, onde a propriedade deixa de ser coletiva e passa a ficar concentrada na mão desse pater, que vai dominar as maiores e as melhores terras férteis de onde era o gênero. Essas frátrias vão se unir em tribos. E essas tribos, durante todo esse processo, vão se unir nas polis. Olha que interessante. Pensa um pouquinho comigo. Se lembra que eu comentei que as terras na Grécia não eram muito férteis? Antes você tinha comunidades familiares. Agora você vai ter comunidades onde a propriedade da terra é privada, está na mão de uma única pessoa. Só que a população cresce conforme ela vai se unindo com outros gêneros ou com outras frátrias. Percebe que essa conta não vai bater no final? Nessa equação onde eu tenho concentração de terra, crescimento populacional e terras pouco férteis, o resultado disso vai ser... Aí pode cortar, que aí vai ser a próxima lousa. O resultado vai ser a segunda diáspora grega. Lembra daquela primeira, que quando os gregos se espalham? Então, essa segunda diáspora vai ter um alcance muito maior. Eles vão se espalhar por todo o mar Mediterrâneo. E vão formar colônias, pequenas cidades, que vão praticar comércio
com a Península Balcânica, com as polis gregas. Isso aqui vai ser muito importante no futuro. Eles vão fazer a segunda diáspora por necessidade de mais terras. Lembra daquela continha que a gente conversou. E uma dessas colônias vai ser a Magna Grécia, que vai ficar lá no sul da Península Itálica. A gente vai voltar a falar dela porque ela vai ser essencial na formação de uma outra cidade-estado que vai ser muito poderosa, Roma. Roma, cidade-estado? Aí já vi depois. Lembra que a gente estava conversando então que os gênios se unem e formam as frátrias, que as frátrias se unem e formam as tribos, que as tribos se unem e vão formar as polis? As polis. Polis é no singular, tá, gente? Vamos ver como é que essa polis funcionava? Primeiro, é uma unidade política autônoma. O que significa? Significa que cada polis tinha a sua moeda, a sua política e a sua organização social. Se elas eram independentes entre si, ou seja, uma polis não influenciava a outra polis, por que a gente fala de uma grande civilização grega? Comentei isso com vocês no começo do vídeo. Porque eles partilham a mesma língua e a mesma cultura. São os helenos, os gregos. Por mais, e a gente vai analisar depois duas cidades-estado para ver como é que elas funcionavam e mostrar que elas eram diferentes, eles tinham esses elementos em comum que faz com que a gente na história coloque eles como a grande civilização grega. Tudo bem até aqui, gente? Muito bom, ser humaninhos. Vamos para a última parte desse vídeo. Vamos ver como é que funciona, como é que se estrutura a sociedade ateniense. Tudo bem? Agora a gente está falando do período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C. Quando a gente fala de Atenas, a gente está falando de novo da Península Balcânica, mais precisamente na região da Ática. Atenas, que tinha uma economia baseada na agricultura, comércio e artesanato. A sociedade ateniense era dividida em eupátridas, demiurgos, georgóis, tetas, metecos e escravos. Lembra quando a gente conversou lá dos gênios? Lembra que eu falei para você do pater? Aquele cara que vai concentrar as terras na mão e vai se tornar um grande proprietário? Esse pater vai virar o eupátrida, uma aristocracia rural. E olha só que coisa interessante, surgiu aqui na nossa aula uma palavrinha que você vai ver constantemente nas nossas aulas. Aristocracia. O que será que é isso? Aristocrata, pessoal, uma sociedade aristocrática é uma sociedade cuja uma camada dela possui privilégios. Esses privilégios podem ser decorrentes do nascimento ou da posse de terras, como é o caso dos eupátridas. Isso aqui vai aparecer em várias aulas nossas. Guarda essa informação. Os demiurgos, que eram os comerciantes, lembra que é uma economia também baseada no comércio? Os georgóis, os pequenos proprietários. Os tetas eram trabalhadores que não tinham propriedade, os metecos eram os estrangeiros. E por último, os escravos. E olha que interessante, em Esparta você tinha dois tipos de escravo. Escravidão por guerra, ou seja, você era um prisioneiro de guerra, você era feito de escravo, ou escravidão por dívidas. Você assume uma dívida que você não consegue pagar, você é feito como escravo e vai trabalhar até conseguir pagar essa dívida. É muito importante entender que esse escravo que a gente está conversando aqui, ele tem uma relação social diferente do que vai ter, por exemplo, o escravo negro aqui no Brasil Colônia, que a gente vai dar uma conversadinha nas aulas de Brasil. Tudo bem até aqui? Pessoal, a gente viu como funcionava a sociedade ateniense, como ela estava estruturada. Vamos entender como é que funcionava essa política em Atenas. Inicialmente, a gente tem um regime aristocrático do rei. O rei, nesse caso, é o maior proprietário de terras. Um governo oligárquico baseado nesses eupátridas, os grandes proprietários de terra. Eles tinham um conselho que escolhia o rei,
e que fiscalizava as ações desse rei. Quando a gente fala de oligarquia, a gente está falando de óligo, poucos, arquia, poder, poder de poucos. Lembra da aristocracia? Pessoal, isso aqui é outra palavrinha importante que vai aparecer diversas vezes nas nossas aulas de história. Presta bastante atenção nela, tá bom? Então, você tem o quê? Um regime aristocrático oligárquico, cuja participação política, cujo controle da política está na mão dos grandes proprietários de terra. Eventualmente, sabe que vai dar isso aqui? Ruim. Não vai dar bom não, vai dar bem ruim. Quer ver? Durante o processo de formação de Atenas, a gente tem a segunda diáspora, a colonização do Mediterrâneo. Essa colonização vai aumentar o comércio, lembra que eu tinha comentado disso? Lembra dos demiurgos, aquela camada mercante? Vão ficar muito mais ricos, só que não vão ter nenhum poder político. Somado a isso aqui, a gente vai ter o crescimento da escravidão por dívidas. Você tem a produção das colônias, mais a produção dos patrícios. Os pequenos proprietários não conseguem competir com essas duas produções. A gente vai chegar num clima de tensão social. Quem vai ajudar a resolver isso? 2 legisladores, o Drácon e o Solon. O Drácon, ele vai ser responsável por criar as leis escritas. Até então, as leis vinham de uma tradição oral, controladas pelos eupátridas. Você ter lei escrita significa que você pode contestar um julgamento ou uma decisão do Estado. Isso aqui é muito importante. O Solon, dando continuidade nessas reformas, ele vai mais além. Ele vai acabar com a escravidão por dívidas. Ele vai criar uma política censitária. E quando eu falo censitário, eu estou falando baseado na renda. Quem vai se dar bem com isso aqui, ó? Os demiurgos. E ele vai falar de um negócio chamado isonomia, que é a igualdade perante as leis. A gente vai ver que as mudanças propostas pelos Drácon e pelo Solon vão melhorar e muito a condição, o acesso à política de uma galera em Atenas, mas não de todo mundo. Vai vir lá pra frente um próximo carinha, o Clístenes, que vai introduzir em Atenas um negócio que a gente conhece até hoje, a democracia. Tudo bem, pessoal? A gente estava falando do Drácon e do Solon, cujas medidas vão limitar o poder dos eupátridas. Com essa limitação do poder, vão surgir os chamados tiranos. Lembra que a gente estava falando de uma política censitária, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, maior sua participação política. Quando a gente fala de tirano, a gente fala de usurpadores do poder. O último deles vai ser o Pisístrato. O que significa isso? Significa que esse carinha aqui, por exemplo, ele tirava o poder dos patrícios e concentrava o poder na mão dele. Essa ação do Pisístrato vai levar Atenas a uma guerra civil. Uma guerra civil promovida pelos eupátridas. Essa guerra civil vai matar o Pisístrato e os filhos dele e vai fazer com que surja em 507 a.C. um personagem extremamente importante na história de Atenas, que é o Clístenes. Esse cara que vai ser conhecido como o pai da democracia. Democracia, demo, povo, cracia, poder. O Clístenes, ele vai criar, ele vai sugerir, ele vai instaurar em Atenas uma nova proposta de organização política que vai impedir o surgimento, por exemplo, dos tiranos, que vai impedir, por exemplo, uma política oligárquica e aristocrática. Como é que funcionava? O cidadão ateniense exercia diretamente a política. Como ele fazia isso? Ele participava das eclésias, as assembleias, que aconteciam nas ágoras, as praças públicas. Essas assembleias votavam e aprovavam ou não as leis propostas pela Bulé. A Bulé, que é uma assembleia de 500 membros de atenienses com mais de 70 anos. E mais importante aqui é pensar, se todo cidadão faz isso, então todo mundo tem acesso à política ateniense. Não, não tem. Quem é cidadão para os atenienses? Homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense. Isso aqui é muito importante porque a gente começa a entender que essa democracia,
Porque hoje em dia a gente está acostumado a pensar em participação política de todo mundo pode votar, todo mundo pode ser político. Era limitado em Atenas. Apenas os homens, apenas maiores de idade, apenas nascido em Atenas e de filhos atenienses. Você exclui mulheres, crianças, estrangeiros. Então a gente fala de uma democracia, mas não é a mesma democracia que a gente vê hoje em dia. Tudo bem? Galera, com isso a gente termina esse vídeo. Próximo vídeo a gente começa falando um pouquinho de como funcionava Esparta e a partir disso os conflitos gerados entre essas diferentes polis. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.